Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar mais um episódio com uma mulher maravilhosa, eu venho lembrar da importância do Apoia-se. Nós temos um Apoia-se, é só você ir lá, fazer uma colaboração que ajuda muito a gente seguir aqui com esse programa incrível, conhecendo histórias como a da Natália Fazione, antropóloga. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada. Nath, me conta tudo. Quero saber a sua história, aonde você nasceu, por que você decidiu ser uma antropóloga? Uau, tá. Bom, primeiro agradecer, pelo convite para estar aqui, tô super feliz. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e, bom, eu sou de uma família que é de uma cidade menor ainda, muito perto de Campinas, que é Águas de Lindóia. Então, uma cidade de 15 mil habitantes. Pequeniníssima. E de uma família libanesa, muito libanesa. Que é a minha família materna, que é a minha família mais próxima, né? Mas por causa do trabalho do meu pai, a gente sempre morou em Campinas, mas frequentava muito essa cidade, tinha uma relação muito próxima com essa família materna, né? É uma família de comerciantes, assim, todo mundo trabalha com isso, né? E de alguma maneira tinha um certo já caminho traçado pra mim, assim, né? De herdar a loja da família. Herdar a lojinha da avó. A lujinha. E, bom, mas é isso. Mas acabei crescendo em Campinas, uma cidade que não é uma cidade gigantesca, mas hoje em dia é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade que tem uma grande universidade. E minha mãe, embora tenha sido dona de casa a vida inteira, ela tinha uma formação básica como normalista, né? Que se chamava naquela época. Ela foi, antes da gente nascer, professora de escola. Então ela acabou escolhendo ali pra gente, naquela coisa de família bem classe média tradicional mesmo, mãe dona de casa, pai engenheiro, uma escola um pouco mais progressista, assim, pra gente estudar, né? Que tinha uma coisa construtivista, que naquela época, nos 80, nos 90, não era tão… Era uma grande novidade. Era uma grande novidade, E acho que essa escola foi uma grande sorte, assim, na nossa vida, né? Porque trouxe outras referências, né? Então, a minha família era aquela família, enfim, muito, muito conservadora. E muito família, né? Eu fui muito criada pra… Casar e ter filhos? Casar e ter filhos também. E herdar o comércio da família, né? Assim, tinha uma coisa do trabalho também como um valor, mas era esse trabalho, o trabalho no seio da família, né? E aí acabei que… acho que essa oportunidade de estar nesse lugar diferente me trouxe outras possibilidades na vida, né? E aí foi isso. Aí quando chegou o momento de prestar o vestibular, de escolher uma carreira, né? Eu, na época, tinha um pouco de dúvida, achava que eu queria fazer jornalismo e tal. Minha avó, às vezes, falava assim, se não é, então, para trabalhar aqui comigo, então eu quero ver você no Jornal Nacional, essa coisa, né? Mas eu acabei fazendo ciências sociais. Eu estava, nessa época, já muito envolvida com algumas questões de militância. Tinha acabado de acontecer a primeira eleição, né, do governo Lula, de 2002. Eu tinha me envolvido um pouco na campanha. Foi meu primeiro voto, de verdade, né, com 16 anos. E aí eu já estava, enfim, muito encantada com essa coisa das ciências sociais. E fui indo. Então, o curso de Ciências Sociais, você entra e você escolhe, né? Na Unicamp funcionava assim na época. Você faz um ano e meio de um núcleo básico e depois você vai ou para Ciência Política, ou para Antropologia, ou para Sociologia. E eu, logo de cara, me apaixonei, assim, pela Antropologia. Eu ainda tinha dúvida se eu ia ficar mesmo no curso. Tava pensando em outras possibilidades. Mas eu achei muito rico essa coisa de que você tinha uma possibilidade de fazer ciência, de construir conhecimento, que passava pela experiência de viver junto com as pessoas. Né? E eu sempre fui muito sociável, sempre gostei muito de festa, de estar com as pessoas. Então aquilo pra mim fazia muito sentido, sabe? Aliar uma coisa com a outra, assim. Nem todo mundo sabe exatamente o que é uma antropóloga, né? Não, Explica um pouquinho. Então, a antropologia, ela nasce um pouco no bojo de um projeto colonialista, né? De conhecer esse outro povo. Conhecer esse outro povo, essa outra civilização, de alguma maneira também para dominar, né? A gente tem no início da história da antropologia, por exemplo, muitos
da antropologia, da arqueologia, roubos, inclusive, né? De artefatos, de objetos de arte, né? Recentemente a gente viveu, inclusive, a volta, né, do manto tupinambá para o Brasil, né? Então, a gente tem essa origem, de alguma maneira. Mas isso vai se transformando, né? Vai sendo questionado ao longo do tempo. A antropologia deixa de lidar com esse outro, que é um outro muito exótico, um outro além-mar, para lidar com um outro que muitas vezes pode estar do seu lado, né? A gente, por exemplo, que vive no Rio de Janeiro, está numa cidade que os outros são muitos, né? Sim. A gente tem a alteridade, né? Que é essa relação de não… o oposto da identidade, né? Da identificação, com muitas pessoas e de diferentes formas, né? Então, a antropologia se expande, mas ela guarda dessa antropologia colonialista de origem, né? De alguma maneira, essa forma de conhecer, que é esse conhecer vivendo junto. Né? Sim, que é o conhecer vivendo junto, não um olhar de fora. Bom… É sempre de fora, porque você não é igual ao outro, né? Você é sempre um estrangeiro, de alguma maneira, né? Inclusive tem uma discussão hoje na antropologia, que é como é que você faz uma antropologia quando você é de dentro, né? Porque aí você tem que gerar um estranhamento para aquilo que é muito conhecido para você, né? Mas precisa do estranhamento. Precisa do estranhamento. Senão você segue naturalizando aquilo, né? Você segue achando que aquilo tudo tá dado, é óbvio, é o que tá no mundo, né? É o que é universal para todo mundo. E eu acho que a antropologia quebra um pouco com essa lógica de um conhecimento que é único, que é universal, né? Existem diferentes conhecimentos, diferentes formas de compreensão do mundo, diferentes formas de viver o mundo, diferentes cosmologias, enfim, por aí. E aí os termos vão mudando, vão se alterando ao longo da história, né? Daí você terminou, então, como antropóloga da Unicamp. E o que você fez da vida? Terminei. E aí, foi curioso, porque daí isso já se junta com a minha vinda para o Rio de Janeiro. Eu tava lá na Unicamp, na graduação, e eu vim passar férias aqui. E para mim, passar férias aqui, eu nunca tinha vindo. Assim, acho que eu nunca tinha vindo. Talvez eu passei uma vez, assim, com os meus pais, indo para o Espírito Santo pelo Rio, mas eu nunca tinha vindo. Vivenciado a cidade do Rio de Janeiro. E eu vim passar umas férias aqui. E pra mim foi igual cruzar o Atlântico, pegar um barco e ir pra um lugar… Eu saí, assim, do interior de São Paulo, de Campinas, daquele mundinho… Já tava na universidade, na Unicamp, já vivenciando coisas muito diferentes do que eu tava acostumada. Mas vir pra cá, pra mim, foi uma coisa meio choque, assim. Eu falei, gente, o que é isso? Essa efervescência, esse tanto de gente, de samba, de rua, de coisa acontecendo. Acho que eu dei uma… fiquei meio deslumbrada, né? Você veio de férias? Vim de férias. E aí eu voltei e fui cursar uma disciplina com um professor, que era baiano, na verdade. E tava dando uma disciplina que era sobre raça, racismo e territórios, né? E ele tinha um trabalho super importante sobre o processo de gentrificação, de enobrecimento do Pelourinho, de revitalização do Pelourinho. E eu achei aquilo muito interessante, a gente começou a trocar uma ideia e eu falei, eu tava pensando em fazer algum trabalho que fosse mais ou menos na linha do que você tem trabalhado. E aí eu falei, mas eu não sei, aqui em Campinas eu não vejo nenhum processo assim muito parecido acontecendo, né? Teria o caso de São Paulo, tem algumas coisas rolando. Mas eu fui recentemente pro Rio. E eu acho que no Rio tem muito disso rolando. E ele falou, que ótimo, eu acho uma ótima ideia. Eu acho que ele até brincou assim, acho que os cariocas naturalizam muito tudo aquilo ali. E eu acho que você pode fazer um trabalho sobre o Rio. E aí eu comecei a fazer um trabalho, na verdade, sobre o movimento que estava acontecendo na Lapa. Da chamada, entre aspas, revitalização da Lapa, né? Naquela época, início da década entre 2005 e 2010, por aí, né? E aí, então, foi isso. E aí, comecei esse trabalho, que depois virou meu tema de mestrado. Você fez de lá? Eu vim pra cá fazer trabalho de campo, né? Que tem que viver. Tem que viver, exatamente. E aí, claro, que era uma grande zoeira, né? Que eu fazia trabalho de campo na noite, na Lapa. No boteco da Lapa. Mas foi sério, foi muito sério. E não só no boteco, né? Mas aí eu também passei a trabalhar voluntariamente num projeto social que era do Circo Voador, e que ficava ali na Rua Joaquim Silva. Eu era professora voluntária de inglês. E aí eu fui me embrenhando um pouco naquela comunidade ali de pessoas que moravam ali na Lapa. E trabalhavam muito como camelôs. E aí foi surgindo uma pesquisa de
de mestrado que olhava um pouco para esse processo de transformação do bairro a partir daquelas pessoas que viviam ali há muitos anos, que estavam vivenciando tudo aquilo. Claro que tem um olhar também sobre as políticas públicas, sobre outros movimentos que estavam acontecendo relacionados a donos de bares e restaurantes e o samba, mas a minha galera, assim… Então você emendou o mestrado, é isso? Na graduação. Mas o mestrado você já veio pro Rio? Aí foi quando eu vim pela primeira vez de Malicuia. Aí Morar aqui em 2011. Morar no seu experimento. Eu vim morar aqui. Eu fiquei 1 ano morando aqui pra fazer essa pesquisa, assim. E foi o seu mestrado? E foi meu mestrado. Também sobre a Lapa e sobre essa… Exatamente. Sobre a Lapa. Mais especificamente sobre a Rua Joaquim Silva, que é uma parte específica da Lapa, né? É uma rua, né? Que tem uma dinâmica muito, muito própria, né? Não sei se você deve conhecer, né? Não sei. Fala a dinâmica própria da Rua Joaquim. A Joaquim Silva é uma rua que fica ali entre os arcos e ela passa paralelamente de Sás, indo pra Glória, assim, né? E aí é onde tem a escadaria Selarón. Então ela é uma rua que junta ao mesmo tempo um polo de turismo internacional muito forte, que é a escadaria, com uma população que segue vivendo ali, sobretudo em cortiços, em habitações desse tipo. Tinha o Bar Semente no começo da rua, que é um bar… que é um clássico, uma cena importante também nesse processo do samba na cidade. E a coisa de uma vivência muito de rua, das pessoas ficarem na rua, porque ela é uma rua que passa muito pouco carro. Ela não é caminho para lugar nenhum. Né? Então, teve até um momento que tentaram fechar a Mendiçá, que a Mendiçá também não passava carro, que os ambulantes ficavam ali, mas isso não deu muito certo. Mas a Joaquim Silva sempre foi esse lugar das pessoas no final de semana ocuparem muito a rua e cada bar com uma música. Então eu olho um pouco para esse processo específico, assim, de uma rua que não é alvo dos investimentos principais que foram feitos no bairro, nem do comércio, né? Embora hoje em dia a gente tenha ali alguns bares novos, mais revitalizados e tal. Naquela época era muito aquela coisa, era botecão mesmo. Mas que acaba, claro, sendo afetada, né, por todo esse processo. E vivenciando aquilo ali da noite, né, de uma efervescência, mas também com uma população muito vulnerabilizada. Muita. E aí, Nath? E depois desse mestrado? É uma carreira acadêmica, né? Foi uma carreira… até aí era bem acadêmico. Mas aí eu confesso que eu terminei o mestrado e falei, nossa… Não aguento mais estudar. Não aguento mais estudar. Foi exatamente… Vou pro samba na Lapa. Foi exatamente isso. Eu terminei um pouco… Cansa, né? Assim… Imagino. A academia tem um ritmo muito cansativo. Né, uma rotina de estudos e de escrita, né? De uma escrita difícil. É uma demanda de escrita difícil. Eu terminei bem desgastada e terminei também querendo… Eu tive que voltar para lá por uma questão de… Pra São Paulo. Por uma questão de financiamento, de bolsa, também por uma questão familiar. Então eu fiquei 6 meses lá, fechando, né, minha vida ali, o que eu precisava fechar. E aí, bom, na verdade eu conheci meu ex-marido uma semana antes de ir embora daqui. Mentira. Foi. Ou seja, o Rio te puxando. Na Lapa. Tá pensando que é o quê? Você vai vir aqui escrever sobre a gente, vivenciar. Isso aqui vai sair. Você vai embora sem nada, né? E aí foi isso. E aí eu fiquei esse tempo lá fechando, mas aí já foi aquele papo de, bom, vou voltar, blá, 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 e aí vamos morar junto, mais fácil, não sei o quê. Sim. E eu falei, então tá, então vou começar a procurar emprego aí. E aí comecei a mandar currículo pra tudo quanto é lugar. E aí foi um período da minha vida que eu tive muitos trabalhos, muito doidos e muito variados. Porque é muito amplo, né? Quais são os trabalhos que você tem? Olha, eu fiz pesquisa de mercado para uma empresa que procurava, que usava essa metodologia mais antropológica de viver junto com as pessoas, de umas entrevistas mais em profundidade para o mercado mesmo, para testar produtos, tipo purê de batata em pó. O que a dona de casa pensa sobre isso? Aí eu falar com várias donas de casa, fazer entrevistas. Eu trabalhei num programa que foi uma parceria entre a ONU, o Habitat e a Prefeitura do Rio, naquele momento de pacificação das favelas, né?
E também, nesse mesmo período, eu trabalhei num guia gastronômico de favelas, também fazendo pesquisa de gastronomia em favelas, e que deu origem a um livro, um documentário. Mas foi esse trabalho que eu mencionei antes, esse programa da ONU com a Prefeitura do Rio, que realmente definiu um pouco os caminhos da minha vida daí em diante, né? Eu trabalhei… Quando eu fui contratada, eu não sabia onde eu ia trabalhar. Ah, é? Como assim? Porque você é contratado pro programa, né? Ah, tá. Mas são equipes que se dividiam pelos territórios que faziam parte do programa, que eram Entendi. todas as favelas que tinham passado por processo de Você não sabia pacificação. onde ia trabalhar, onde o espaço físico. Entendi. Exatamente, Eu achei que era a empresa que tinha te contratado. Não. Era uma parceria entre o Instituto Pereira ONU Passos e e a a ONU Habitat. E aí eu fui pro Complexo do Alemão. E aí, quando me deram a notícia, eu falei… Nossa, eu nunca fui lá, não tenho ideia. E a única imagem que eu tinha do Complexo do Alemão era aquela coisa Violenta, muito estereotipada, meio, violenta. aquelas… Tinha sido logo depois, né, daquele processo de ocupação do exército. Então, eu tinha pouquíssimas informações e fiquei com um pouco receio, assim, né. Mas foi uma experiência muito transformadora, assim. Acho que o programa é um programa que, enfim, não preciso eu fazer as minhas críticas aqui. Eu acho que o projeto de pacificação como um todo já é uma coisa passível de muitas críticas. Esse programa, acho que tinha dentro disso uma lógica mais interessante, que era de pensar demandas de políticas públicas, de articulação entre serviços públicos nesses espaços, né? Foi uma experiência muito rica para mim, mas acabou, junto com todo o investimento que tinha sido feito naquela época, indo embora também, assim, né? Mas para mim foi muito rico, porque primeiro que a gente fazia uma coisa de mapeamento, então a equipe percorria todas as ruas, ia mapeando demandas de urbanização e de outras coisas, e fazendo reuniões com organizações locais, com serviços públicos locais. Então, assim, não foi nem um ano que eu fiquei nesse programa, foi uns 10 meses, porque logo depois ele mudou a gestão e eu não concordei com algumas coisas e quis sair. Mas imagina, né? Uma paulista do interior de São Paulo. E aí, de repente, eu tô Tinha lá. que estar na loja da vovó. Tinha que estar na loja lá. Tava lá no complexo. Imagina a família no interior de São Paulo, de cabelo em pé, e é grande pra caramba, né? É gigantesco, E aí eu falei, bom, alguma coisa aconteceu a partir dali, assim, né? De transformação, de eu quero… De virar a chave, alguma chavinha que também te deu um caminho. Isso, foi. Foi um caminho profissional, porque daí foi talvez aí que eu tenha entendido que, por mais que eu estivesse cansada da academia, eu tinha uma relação com a pesquisa que era, acho que quase de vocação, assim. Porque era tudo muito novo pra mim e eu ficava ansiosa, assim, eu queria saber, eu queria ler mais, eu queria entender, eu queria saber o que as pessoas já tinham falado sobre aquilo, E aí eu voltei a estudar, a ler, a pesquisar, e eu falei, bom, eu acho que eu preciso voltar e fazer um doutorado sobre isso, né? Porque senão eu vou ficar aqui lendo e tal, e trabalhando e pesquisando. Então vamos ler focada e quem sabe ganhando alguma coisa pra isso. E quem sabe, exatamente, ganhando alguma coisa pra isso. E aí foi quando eu já tinha saído, e aí eu tinha sido contratada para trabalhar com projetos sociais também em áreas de favela e periferias, num projeto da Fiocruz, que tinha esse foco também. E então eu já estava muito mais imersa nesse mundo, trabalhando mais com projetos sociais. Eu já tinha deixado de ser aquela antropóloga que a gente brinca, assim, né, de gabinete, né, que tá mais ali na coisa, né, estuda, vai, faz um trabalho de campo, volta, produz. Eu já tinha entrado na coisa da política de um outro modo, assim. E aí eu falei, bom, então agora acho que é a hora de voltar e fazer disso um tema de pesquisa. E aí a Fiocruz veio para selar essa junção com a área da saúde, que também era nova para mim, né? Então foi uma coisa que eu conheci quando eu trabalhei no Alemão, que fazia muito trabalho de articulação entre profissionais de saúde, entre unidades de saúde que atuavam ali. Mas aí a Fiocruz veio e selou, assim, essa perspectiva da saúde como algo muito além de um campo biomédico. Porque até ali, para mim, eu não sabia que eu, como antropóloga, até conhecia um ou outro trabalho de antropologia que entrava na área da saúde, mas para mim era uma coisa muito distante. E aí eu fui me encantando com esse campo, que é o campo da antropologia da saúde. Então, eu era uma antropóloga, já era uma antropóloga urbana, né? Não era uma antropóloga
que trabalha com populações indígenas, quilombolas, essas coisas que a gente imagina mais quando pensa na antropologia, né? E aí eu fui me transformar também numa antropóloga da saúde, que é um campo que existe no Brasil, que é muito forte, né? A antropologia da saúde. Então foi uma descoberta, assim, para mim. E aí o seu doutorado foi sobre… Aí no meu doutorado eu comecei a acompanhar, então eu acompanhava a rotina de trabalhadores da atenção primária à saúde, que a gente fala, né, que é a porta, né, de entrada do Sistema Único de Saúde, nas clínicas da família aqui no Rio. Eu acompanhava as atividades de rotina deles pelo Complexo do Alemão. As visitas domiciliares que eles faziam, as reuniões, as consultas, os grupos. Então era um pouco entender essa relação, né, entre essa política de saúde que tinha crescido muito, né, nos últimos 10 anos, né? Então a gente teve uma expansão gigantesca desse modelo de atenção no Brasil todo, mas na cidade do Rio muito fortemente. Entender como que a população se relacionava com isso e como era essa relação entre esses profissionais de diferentes níveis e a população, né? E depois disso? Então, na verdade, eu acho que antes disso, aquela coisa, né, da vida numa planilha de Excel, assim, eu sempre tive um pouco isso. Então, tava tudo muito programado, né? Então eu vim pro Rio. Você organiza a sua vida. Organizo. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, mas eu, assim, internamente, né? Sabe, eu tenho dificuldade de manter um armário organizado, minha mesa de trabalho organizada, mas eu acho que de tanto eu ter essa desorganização, eu tenho uma coisa meio obsessiva de organizar a vida. Que é aquilo que a gente não controla. Que é aquilo… O armário dá pra controlar bem mais que a vida. Pois é, o armário eu não consigo. Então eu fico fazendo planejamentos. Então eu entrei no doutorado e falei, não, tá tudo certo. Eu entrei no doutorado, continuo trabalhando aqui na Fiocruz. Porque… Sim, você fez o doutorado e trabalhando na Fiocruz. Então, mais ou menos. Esse era o plano. Esse é o plano. No final, no meio do doutorado, eu paro de trabalhar, porque daí eu faço doutorado de sanduíche, vou morar fora do Brasil, e quando eu voltar, eu engravido e defendo a tese grávida. Olha o nível de loucura. Tudo isso tava no meu planejamento. Engravidar também? Também tava. Fez isso tudo planejado? Tudo isso planejado. Sanduíche, doutorado de sanduíche. Bom, eu tava terminando o primeiro ano de doutorado, eu descobri que tava grávida. Ué, mas não tava no planejamento, não adiantou. Tava. Adiantou. Natália, a gente não controla tudo. Exatamente. Foi tipo um alô. A vida falando… Foi um erro de planejamento, exatamente. Mas foi aquele sem querer querendo, né? Então adiantou. Um dos seus planos adiantou. E aí, no meio disso, eu recebo… Assim, uma semana depois, eu recebo uma ligação de um concurso que eu tinha prestado um tempo antes, mas que ainda estava válido. Eu tinha ficado em 4º lugar. Então, qual era a probabilidade, né? Para professora substituta no Cefet, do ensino médio, de Sociologia. Porque eu também sou licenciada em… Tenho licenciatura em Sociologia. Gente, essa mulher… E aí eu peguei e falei, olha, eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E aí a coordenadora, na época, maravilhosa, falou, não, tá tudo certo, é seu direito assumido, você tira a sua licença e venha. E aí foi isso, e aí todos os planos mudaram. Então, de repente, eu era gestante e professora de 7 turmas de ensino médio, com 40 alunos cada. 7? Mais ou menos essa carga horária de ensino médio. Você dava o quê? Primeiro, segundo, terceiro? Eu tinha turmas de primeiro, segundo e terceiro. Lá é médio técnico integrado, vai até o 4º, né? Então, primeiro, segundo, terceiro e 4º. Era uma mescla. Chocada. Assim. Mas e o doutorado? À noite? Gente… Do que vive, era muito nova. Hoje eu penso assim, que eu era muito nova, né? Assim, eu… Acho que esse meu lado de vir de uma família muito conservadora também me fazia querer também ter filho logo. Assim, acho que era um desejo que eu queria muito realizar logo. Eu sempre quis ser mãe. Então eu engravidei com 28. Ele nasceu, eu tinha 29. Então eu acho que a idade foi muito difícil por um lado, porque acho que tinha uma imatura, assim, muito nova, lógico, né? Pro nosso tempo. Pro nosso mundo, classe média, atual, não sei o quê, um certo grupo específico de pessoas. Mas acho que o fato de eu ser nova ajudou eu ter esse pique, né? Com certeza. Porque era um pique, né? De dar aula, ter filho. E aí você dava aula, fazia o doutorado à noite. E grávida. E grávida, e depois com um filho. E você fez o doutorado de sanduíche? Então, doutorado de sanduíche, aí realmente a maternidade ensina pra gente que algumas coisas a gente tem que abrir mão, né? Não, eu tava achando você… Não dava. Não dava pra fazer uma mudança de país com uma criança pequena. Sim. Então. E aí o doutorado seguiu toda, você grávida, ele nasceu? Ele nasceu no meio. No meio. Eu fiz E professora, você continua até hoje?
Eu fiz trabalho de campo grávida. Ah. Não no Cefet, né? Porque o contrato de professora substituta, ele pode durar no máximo 2 anos. Em órgãos federais. Então, foram 2 anos e depois acabou. Aí, quando acabou, eu consegui ficar 1 ano só terminando a tese, que aí foi super importante. Porque daí eu precisava realmente sentar para escrever. Durante o tempo que eu dava aula, e antes e depois do meu filho nascer, eu consegui fazer o trabalho de campo, coletar os dados, fazer as disciplinas, mas eu precisava sentar e escrever, que é uma coisa muito difícil, né? Muito. E você sentou e escreveu com o bebê? Ele tinha 2 anos já. Uau. Foi já no… Ele já tinha nascido 2. Ele nasceu bem no comecinho do meu doutorado, mas foi difícil pra caramba. Sim. Ele ficou super sentido. Eu fugia, né? Assim, me trancava no Eu escritório. fugia, Ia pra biblioteca no final de semana. Ele tava na escola já? Ele tava na creche. Uhum. E aí, depois do doutorado? Aí foi quando eu entendi que talvez fosse a hora de… Assim, né? Eu tinha ficado muito transitando, né? Entre essa coisa, academia, não academia. E eu falei, bom, agora é a hora de focar, né? E você sabia o que você queria? Sabia que eu queria passar num concurso e virar professora e pesquisadora. Eu entendi, e eu acho que a maternidade me trouxe isso também. Eu entendi que aquela coisa muito louca de trabalhar com muitas coisas… Bota tudo no seu devido lugar, né, a maternidade. Eu preciso de uma coisa que me dê… Mais estável, talvez. Estabilidade, tempo pra estar com ele, né? Não que a carreira de professora e pesquisador seja simples, né? Mas assim… Sim. Uma coisa que eu pudesse estar um pouco mais focada e tivesse um pouco mais de respiro, né? Mas foi um caminho bem, bem difícil, porque daí eu consegui uma bolsa de pós-doutorado, que é uma bolsa um pouco melhor do que uma bolsa de doutorado. E logo depois veio a pandemia e logo depois eu me separei. Uau. Então, assim… Não tava no planner. Não tava no planner. Nem a pandemia Não, mundial. a minha planilha do Excel não continha essas informações. Pois é. E mas aí eu já tinha aprendido. Mas o pós-doc foi o quê? Doutorado, pós-doc em… Então, o pós-doutorado, só pra aproveitar esse momento de visibilidade pra levantar uma bandeira que eu mesma tenho, que é assim… Pós-doutorado, uma coisa que é muito comum, e não é só pessoas de fora, não. Pessoas da própria academia no Brasil acharem que o pós-doutorado ele é uma etapa de formação, ele é um título. Ele não é. Ele é um estágio após doutorado que se criou para você dar uma oportunidade de trabalho para recém-doutores que ainda não estão fixos em uma instituição. Entendi, é um trabalho. Ele é um trabalho que muitas vezes, inclusive, muito… as pessoas são muito mal pagas porque elas fazem, porque muitas vezes elas chegam nas instituições tendo que dar aula pra caramba, assumindo um monte de responsabilidade. E acaba que você tem ali um bolsista que é um pouquinho melhor do que um bolsista de doutorado, né? E fica num limbo, né? Porque não é muito estudante, mas… não é totalmente estudante, mas também não é totalmente profissional. Então, é um lugar muito incômodo, assim. Eu acho que o pós-doutorado foi uma solução que se encontrou para um mercado que não consegue mais absorver todos os doutores, né? Não é uma invenção brasileira, é uma invenção, enfim, acho que americana. Mas muito precária. Agora tá melhorando um pouquinho, né? Nesses últimos anos melhorou um pouquinho, as remunerações subiram, né? Acho que se tem mais entendimento do que é um pós-doutorado. Mas eu acho super engraçado, porque, por exemplo, minha mãe acha chiquérrimo pós-doutorado. Ela acha… mas é chique. Mas não é. No fim das contas é precário pra caramba, entendeu? Não, mas você fica pensando, nossa, minha filha é o máximo. Ela passou por todos os… parece assim… os títulos e agora já é pós alguma coisa. Isso, mas não é, né? Porque não é título nenhum, né? É só… Acabou e precisa ir pra algum lugar. Acabou, precisa fazer alguma coisa, precisa ir pra algum lugar. E aí eu fiquei pingando. Eu tive diferentes… Pós-doc foi onde? Foi na Fiocruz? Então, eu fiz um na Fiocruz, depois eu tive um ligado ao CNPq, que era ligado a um projeto específico. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa, né? E depois um na Unicamp. Então, eu passei por 3 desses. Mas aí eu já tava… Aí a coisa da… né? Porque na minha tese de doutorado eu comecei a olhar para a questão de saúde, favela, pobreza, relações entre… a relação entre a medicina e o cuidado. E aí essa coisa do cuidado foi ganhando espaço no meu doutorado, também porque eu acho que o meu olhar para a questão do cuidado se transformou quando meu filho nasceu. Óbvio.
E era engraçado até, porque tinha um professor meu que falava assim, você vai ver, depois que seu filho nascer, sua pesquisa vai mudar, né? E aí eu falava, não, imagina que eu vou ser dessas pessoas que mudam a carreira toda porque teve filho, né? Vai continuar. Não está no meu plano. Não tá no meu plano. E eu não mudei a carreira toda, de fato. Muda o olhar. Mas teve um olhar ali que… E no seu trabalho o olhar é tudo. Teve um olhar ali que mudou e eu comecei a falar assim, nossa, mas eu fazia muita visita, né, com bebês recém-nascidos, né, acolhimento mãe-bebê que se faz na atenção primária. Também fazia muitas visitas a idosos, acompanhantes profissionais, né, acamados. Falava, gente, é tudo muito complexo, né, e quanto mais pobre, mais vulnerável a família, mais complexo ainda você dá conta de uma demanda de cuidado que é, principalmente no começo, no fim da vida, que é muito intensa. Né? Muito intenso. Você dá conta de um ser que tá ali precisando de você pra tudo, pra comer, pra respirar. E na maioria dos casos é feita por mulheres. E na maioria dos casos é feita por mulheres. Então, a minha pesquisa de doutorado teve essa virada de eu entender o cuidado e o gênero como coisas centrais, que eram coisas que não estavam no meu projeto de pesquisa original. E aí eu falei, bom, então eu acho que agora eu entrei nisso, né? Eu gosto muito de mudar, assim, eu não tenho uma trajetória como pesquisadora que é uma trajetória linear. Porque tem gente que entra pesquisando uma coisa, morre pesquisando aquela coisa, né? Não é o meu caso, eu gosto de ir mudando, de ir sabendo sobre coisas novas. E aí eu comecei a me interessar muito por essa discussão sobre cuidado, sobre gênero. Então, essas três… Pós-docs. Esses 3 pós-docs, essas 3 pesquisas. Viu, mãe? Como ela é chique. Essas 3 oportunidades que eu tive de pesquisa, elas já foram olhando para isso. Então, uma foi sobre amamentação, sobre cuidado e amamentação no início da vida, né, das crianças. Essa foi muito atravessada pela pandemia, então acabou sendo uma pesquisa toda online, que foi o período que eu estava fazendo campo. Depois, eu na verdade não fiz uma pesquisa. Esse meu segundo pós-doc foi um pós-doc de apoio a uma construção de uma rede, que é a REMA, que é uma rede que eu acompanho hoje ainda, que é a rede de maternidades destituídas, violadas e violentadas, que é uma rede que tem foco em pesquisa e ativismo, mobilização em torno das maternidades que estão constantemente ameaçadas de serem exercidas, seja pela violência do Estado, seja pela violência obstétrica, seja pela destituição do poder familiar. Então, esse é um projeto do qual eu faço parte ainda hoje, que me mobiliza muito, que é pensar a questão do direito, né? A gente tem que ter o direito de escolher ser ou não mãe, e a gente também tem que ter o direito de poder exercê-lo com dignidade, caso a gente queira ser mãe, né? Sim, porque as mulheres, por exemplo, que estão em cárcere, né, acabam sendo 2 vezes punidas, né? Porque tem a punição… Exatamente. De estar em cárcere privado e tem a punição de não ser mãe, né? Em teoria, né, deveriam estar em liberdade exercendo sua maternidade, não em todos os casos isso acontece. Mulheres que são destituídas, né, da guarda dos filhos por questões variadas, né, desde pobreza extrema até quadros de transtornos mentais, uso de drogas que nem sempre tem a ver com a incapacidade de cuidar ou não daquela criança. Então, a gente está vivendo um momento no Brasil com várias pesquisas, né, que têm demonstrado um pouco essa realidade desses 3 fenômenos, né, que eu falei. E essa rede está se mobilizando em torno disso. Então, eu entrei, na verdade, eu não pesquisava especificamente nenhum desses 3 temas, mas eu entrei como… para fazer um apoio para fomentar a criação dessa rede. Então, aliás, você é tipo @Rede Maternidades, sigam a gente. Pô, vamos botar @Rede. E você, então, é uma fundadora, né? Não, na verdade, eu não estava no grupo original que criou, mas eu entrei logo depois para fazer esse fomento, fazer esse apoio. E é algo que a gente tem investido bastante, inclusive numa linguagem que extrapola um pouco a coisa clássica da academia. A gente tem um podcast, a gente tem mobilizado bastante o Instagram, feito algumas parcerias de colunas, de artigos de opinião em jornais de grande circulação. Que massa. Então, esse segundo pós-doc teve a ver com isso. E o último, finalmente, que é o que eu faço agora. Agora você tá no 18º. Isso. Que é esse terceiro. Você vê que eu gosto de fazer pesquisa, né? É sobre avós que criam em contextos de favelas e periferias.
são avós que criam os netos. E é olhando um pouco para essa relação de cuidado intergeracional. De uma relação de mulheres que exercem duplamente, né, essa função de cuidado ao longo da vida delas, com relação aos filhos, depois aos netos, mas muitas vezes também aos pais, né? Então, essas muitas funções de cuidado que algumas figuras acumulam, né? E que impacto que isso tem também no processo de envelhecimento e delas mesmas, né? Então, essa é a pesquisa que eu tô fazendo agora, exatamente nesse momento, tá acontecendo. Minuto. Fiz uma entrevista, assim, tô fazendo as entrevistas, terminei semana passada. E Não onde tenho, é o campo? Não tenho os dados. Então, aí, como eu tive todas essas experiências de trabalho no Alemão, depois em Manguinhos, depois eu tive alguns vínculos no Jacarezinho, Maré. Então, Sim. eu tenho circulado entre pessoas que eu já conheço, que têm me ajudado a chegar nessas avós, nessa região, que é a zona da Leopoldina, mais ou menos, né? Assim, que é uma região que eu acabei estabelecendo muitos contatos ao longo da minha vida profissional. E tem sido muito, muito interessante, assim, ouvir a história dessas Deve ser fascinante. Dessas mulheres e essa relação com esses netos, que é uma relação muito… Ainda que tenha a sobrecarga do cuidado, o cuidado ele é muito complexo, né? Porque ele vem com a sobrecarga do cuidado, mas ele vem também com uma coisa de uma dádiva muito forte, assim, de algo que é muito compensatório, é muito satisfatório, né? E para elas acaba que essa coisa dos netos, onde muitas vezes traz uma energia, onde muitas vezes a relação com os filhos foi muito mais desgastante. Foi mais desgastante, foi mais difícil, ou muitos filhos que perderam, né? Sim. A relação se perdeu, ou os filhos morreram, enfim, filhos ou filhas, né? Então acaba que os netos ocupam um pouco esse lugar e essa possibilidade de um fazer diferente, assim. Sim. Então tem sido interessante. Eu fui muito olhando para essa questão do… Eu acho que isso é o legal de fazer pesquisa desse jeito, né? Você vai muito aberto, né? Então eu fui muito pensando assim, nossa, eu vou encontrar elas muito exaustas, muito cansadas. E muitas delas, inclusive, exercem trabalho remunerado de cuidado. Porque são domésticas, diaristas, babás, cuidadores de idosos. Continuam trabalhando também. Continuam trabalhando também. Mas encontrei também esse dado muito interessante, assim, desse lugar também de uma certa saúde que cuidar desses netos oferece, propicia para elas, né? Nesse lugar de uma esperança. Sim. Ai, acabou a planilha? Então é esse o momento. Você tá ainda… Não acabou essa pesquisa, tá rolando. Ela tá rolando, porque… Bom, eu fui aprovada recentemente, né, para um concurso público na Fiocruz para ser pesquisadora. Então acabou os pós-docs. Tá, mas essa pós-doc continua… Você ainda não acabou? Eu não acabei porque eu ainda não assumi, né? Ah, tá. E provavelmente é uma pesquisa que eu vou querer levar junto comigo. Entendi. E continuar… Você vai seguir essa pesquisa, só que agora como concursada… Gostaria, sim. Tenho que ver ainda as possibilidades, mas tenho interesse em seguir essa mesma agenda de pesquisas que eu tenho já trabalhado nos últimos anos. Mas essa das avós você ainda não terminou? Essa das avós eu ainda não terminei. E aí eu não sei exatamente quando, né? Eu vou começar esse novo trabalho. E enquanto isso estou… Você ainda nem sabe quando? Não, ainda não sei quando. Eu sei que eu fui… Mas parabéns, você é braba. Muitos pós-docs. Fazem tudo o que quiser. Muitos pós-docs que não valem nada. É isso, Nath. E depois, no meio disso tudo, uma separação. Solteira no Rio de Janeiro? Na pandemia. Foi horrível, né? Com o bebê. Ele tinha 4 anos já, sim. né? Criança pequena. Foi um baque, assim, né? Realmente. Mas o Rio de Janeiro é o seu lugar? Com certeza. Eu vou fazer agora… Fiz 14 anos que eu tô aqui, né? E eu acho que o Rio me permite isso. Acho que a separação teve muito disso, assim. Pra mim, eu acho que foi uma… Talvez o casamento definitivo com o Rio veio nesse momento. Porque em nenhum momento eu pensei assim, eu vou voltar. Né? Me separei do carioca, então vou voltar pra casa. Aí você viu que a sua casa era aqui. Eu vi que a minha casa era aqui. Eu vi que, inclusive, pra viver como uma mulher separada, com uma criança, o Rio me propiciava coisas muito melhores. Então, assim, por exemplo, a gente faz guarda compartilhada, né? Uhum. Então, pra minha família, ninguém nunca tinha feito isso. Eles nunca tinham. Separação já era um drama, né? Aí, como assim? O menino vai ficar metade na casa de um, metade na casa do outro? Nova, né? É uma coisa nova, mas aqui… A nossa geração que está separando, tá todo mundo fazendo…
Aqui eu tinha algum repertório, algum apoio de pessoas que já tinham vivido isso, ou que viviam. Sim. Até de amigos que viveram isso quando eram, né, mais novos e tal. Embora não fosse tão usual assim nos anos 90, 80, mas algumas pessoas aqui ou ali. Então eu acho que essa possibilidade, né, de viver um pouco mais… Que horror, tô pensando que minha mãe vai ouvir isso, vai precisar fugir dela, né? Não, mas não é exatamente isso. Mas eu acho que tem uma liberdade maior, assim, pra mim, aqui. E eu me encontrei, né? Então, uma cidade que me deu amigos, trabalho, filho. E eu sou uma pessoa eu gosto muito de noite, eu gosto muito de dia, eu gosto muito de estar na rua. E acho que o Rio é uma cidade que, talvez por isso a Lapa tenha me chamado tanta atenção lá 20 anos atrás, né? Porque é uma vida de rua, né? As pessoas estão na rua. Eu odeio ficar em casa. Tô trabalhando isso dentro de mim. A pandemia foi um grande trabalho, mas eu tenho assim, sabe o planejamento? Eu não faço mais o da vida, que o da vida eu já vi que dá errado. Não faz mais? Mas o do final de semana eu faço. Ah, faz? Cinema, praia, balada, show, festa, não sei o quê. Blá, blá. Tá tudo planejado? Na quinta você já sabe todo o final de semana? Geralmente sim. Gente. Aí muitas vezes dá errado, aí tudo bem. Tudo bem. Aprendendo, abrindo espaço para o aprendendo inesperado. A desapegar. Mas eu tenho assim, uma coisa de… Eu tenho que aproveitar. Acho que eu vivi 25 anos numa cidade que não acontecia nada. Então eu fico assim, eu tenho que aproveitar tudo que tá acontecendo. E é uma cidade que enlouquece a gente, né? Porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, eu preciso trabalhar. Mas eu ainda tô naquele crédito pós-pandemia, que a gente ficou muito tempo privado disso tudo. E você tem uma disposição, porque você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho… Isso é maravilhoso. Sim. É uma característica minha, de fato, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fico pensando que tem um grupo de amigas, uma delas você conhece também, algumas você conhece. E é isso. Porque às vezes a gente fica usando essa desculpa. Não, agora eu tô cansada, porque eu tô um pouco mais velha. Não gosto de sair. Mentira, porque eu tenho grupos de amigas da minha idade que saem enlouquecidamente, que tem uma vida social intensa. Eu não pretendo me aposentar dessa vida. Maravilhosa. Não, outra sim, do trabalho talvez, mas enfim, dessa acho que não. Dessa da rua, do samba, da alegria, não. Né? Nath, adorei. Eu também. Tem mais coisa que você queira falar? Não, acho que era isso. Não sei se você quer mais perguntar mais alguma coisa. Eu tô feliz, adorei te conhecer mais. Amei sua história. Obrigada por ter vindo, parabéns por todos os seus pós-docs e por tudo que você realiza. Muito legal o seu trabalho, apaixonante, adorei. Obrigada a você pelo convite, pelo podcast. Muito legal esse trabalho que você tem feito aqui. Obrigada, gente. Beijo! Senta direito, garota.